Olá! Voltamos para mais uma semana de leitura do nosso livro Trem Noturno para Lisboa. Hoje nós vamos ler o capítulo 32. Olha, gente, já estamos perto da reta final. Gregórios estava no salão da mansão de Silveira, observando uma série de retratos, fotografias instantâneas de uma grande festa. A maioria dos homens usava fraque, as senhoras estavam de vestidos longos, com caudas compridas, que roçavam as tábuas corridas brilhantes. José Antônio da Silveira também estava lá, bem mais jovem, em companhia de sua mulher, uma loura opulenta que lembrava Gregórios de Anita Ekberg, na Fontana di Trevi. Uma grande atriz, né? As crianças, talvez 7 ou 8, brincavam por baixo das inúmeras mesas com o buffet. Sobre uma das mesas estava o brasão da família, um urso prateado com uma faixa vermelha. Numa outra foto, estavam todos no salão assistindo a uma jovem ao piano, uma mulher de beleza de alabastro, vagamente parecida com a portuguesa sem nome da ponte de Kirchenfeld. Depois de chegar, Gregórios ficara sentado muito tempo na cama, esperando que a comoção com a despedida de João Essa se dissipasse. Aquele estertor áspero do fundo da garganta, um soluçar seco, um pedido de ajuda, uma recordação da tortura, tudo junto. Ele sabia que ficaria para sempre gravado na sua memória. Desejou poder beber tanto chá quente até lavar toda aquela dor do peito de Essa. Depois, pouco a pouco, foi se lembrando novamente dos pormenores da história de Estefânia Espinhosa. Salamanca tornara-se docente em Salamanca. A placa da estação com aquele nome medieval escuro apareceu na sua frente. Em seguida, a placa sumiu e ele se lembrou da cena narrada pelo padre Bartolomeu. Como o Kelly e a mulher, sem olharem um para o outro, se aproximaram até ficarem juntos diante da sepultura de Pedro. O fato de evitarem se olhar criou entre ambos uma proximidade maior do que qualquer contato de olhares. Finalmente, Gregórios desfizera a mala e colocara os livros na prateleira. A casa estava mergulhada em silêncio. Julieta, a empregada, fora embora e lhe deixara um bilhete em cima da mesa da cozinha para lhe explicar onde estava a comida. Gregórios nunca estivera numa casa como aquela, e tudo agora lhe pareceu proibido, até mesmo o ruído de seus passos. Começara a acender as luzes, uma depois da outra. A sala de jantar, onde haviam comido juntos, o banheiro. Dera até mesmo uma rápida olhada no escritório de Silveira, para imediatamente voltar a fechar a porta. Agora estava no salão onde haviam tomado café e pronunciou a palavra nobreza. O som lhe agradou-lhe tanto que não se cansou de repeti-la. Lembrou-se que também sempre gostara da palavra alemã, Adel. Era uma palavra que fluía para dentro do objeto, ou vice-versa. De Laronge, o nome de solteira de Florence,
nunca o fizera pensar em nobreza, e ele tampouco achara isso importante. Lucien von Graffenried já era diferente, era a velha aristocracia de Berna. Ele associava o nome a estruturas nobres e impecáveis de pedra-sabão na curva de Gerenschitz. Ai, meu Deus do céu! Como é difícil essa língua alemã, viu? E ao fato de ter existido um von Graffenried que desempenhara um papel obscuro em Beirute. E havia naturalmente Eva von Murrod, a incrível. Tinha sido uma mera festa de alunos, em nada comparável com as fotos de Silveira. E, no entanto, ele suara de excitação naqueles cômodos de pé direito alto. Incrível, dissera Eva, quando um rapaz lhe perguntara se era possível comprar um título nobiliárquico. Incrível, voltara a exclamar, quando no final Gregório quis lavar a louça. A coleção de discos de Silveira parecia estar empoeirada, como se o período de sua vida em que a música tivera um papel importante já tivesse passado há muito tempo. Gregório achou Berlioz, Les Nuits d'été, La Belle Voyageuse e La Mort d'Ophélie. A música que Prado amava porque o lembrava de Fátima. Estefânia foi a oportunidade que ele teve de sair do tribunal, de sair definitivamente para o calor da vida. Maria João. Precisava finalmente achar Maria João. Se havia alguém que sabia o que aconteceu naquela fuga e por que Prado caíra doente depois de voltar, só podia ser Maria João. Gregório passou uma noite irrequieta, atento aos mínimos ruídos. As imagens dispersas dos sonhos se assemelhavam entre si. As mulheres aristocráticas, limusines e motoristas. E todos perseguiam Estefânia. Perseguiam-na sem que ele visse uma única cena. Ele despertou com o coração batendo descompassadamente, com vertigens. Às 5 da manhã, sentou-se à mesa da cozinha com a outra carta que a Adriana lhe trouxera. Leitura da carta agora. Meu estimado, meu querido filho, ao longo de todos esses anos, comecei a te escrever tantas cartas e as joguei fora, perdi a conta. Por que será que é tão difícil assim? Podes imaginar o que significa ter um filho abençoado com tantos talentos e uma lucidez tão grande? Um filho de uma eloquência tão brilhante que dá ao pai a impressão de que só resta a mudez para não parecer um principiante? Nos meus tempos de estudante de direito, tive a fama de saber lidar bem com as palavras. Fui introduzido na família Reis, a família da tua mãe, como um advogado eloquente. Os meus discursos contra Sidônio Paz, o galante vigarista de uniforme, e em favor de Teófilo Braga, o homem com o guarda-chuva no bonde, impressionaram. Como, então, acabei emudecendo? Tinhas 4 anos de idade quando viestes para perto de mim com o teu primeiro livro para me ler 2 frases.
Lisboa é nossa capital. É uma cidade lindíssima. Era uma tarde de domingo, depois de uma forte chuvarada. Um ar abafado e pesado entrou pela janela, saturado do perfume das flores molhadas. Bateste à porta, olhaste para dentro e perguntaste: "Tens um minuto?" Como o filho adulto de uma casa aristocrática que se aproxima respeitosamente do chefe da família para lhe pedir uma audiência. O comportamento precoce me agradou, mas ao mesmo tempo também me assustou. Em que erramos para que tu não tivesses entrado num rompante como qualquer outra criança? A tua mãe não tinha me dito nada sobre o livro, e eu caí das nuvens quando começaste a ler as frases sem a mínima hesitação e com a voz clara de um recitador. Não era apenas clara aquela voz, era cheia de amor pelas palavras, fazendo com que as duas frases soassem como poesia. Pode soar ridículo, mas às vezes penso que foi nelas que se originou a tua nostalgia, aquela tua lendária nostalgia em que deleitavas sem que por isso fosse menos genuína. Embora nunca tivesses saído de Lisboa e não pudesses conhecer a nostalgia, deves tê-la sentido antes que a pudesses sentir. Mas quem sabe, de ti tudo se espera, até coisas que nem imaginamos. Uma inteligência brilhante encheu o quarto e me lembro de ter pensado o quanto a simplicidade das frases destoa de sua sabedoria. Mais tarde, quando me vi novamente sozinho, o orgulho deu lugar a um outro pensamento. De agora em diante, o teu espírito será como um imenso refletor que passará a iluminar impiedosamente todas as minhas fraquezas. Acho que esse foi o começo do meu medo de ti. Sim, porque eu te temia. Como é difícil para um pai se afirmar diante dos filhos. E como é difícil suportar a ideia de que nos inscrevemos em tuas almas com todas as nossas fraquezas, a nossa cegueira, nossos equívocos e a nossa covardia. Originalmente, essa ideia surgiu quando pensei na hereditariedade da doença de Bechterev, que graças a Deus não passou para vocês. Mais tarde, pensei mais na alma, o nosso lado de dentro, sempre tão receptivo a impressões como uma placa de cera e que registra tudo com a precisão de um sismógrafo. Ficava me olhando no espelho, pensando: o que será que esse rosto severo causará neles? Mas que culpa temos de ter a cara que temos? Não que não tenhamos culpa nenhuma, pois não me refiro à mera fisionomia. Mas não será grande essa culpa. Nós não somos os escultores dos nossos traços, nem os encenadores da nossa rigidez, do nosso riso, do nosso choro. Daquelas duas frases nasceram centenas, milhares, milhões de outras frases. Às vezes parecia-me que os livros te pertenciam como as mãos que os seguravam. Certa vez, quando estavas lendo lá fora, nos degraus, uma bola de outras crianças que brincavam na rua veio parar perto de ti.
A tua mão se soltou do livro e lhes atirou a bola. Que estranho movimento aquele! Eu te amava quando lias, eu te amava muito. Mesmo se aquela obsessão pela leitura que te consumia me assustasse. Ainda mais assustador me pareceste quando vi com que ardor levavas as velas até o altar. Diferentemente da tua mãe, nunca acreditei que pudesses virar padre. Tu tens o caráter de um rebelde, e os rebeldes não se tornam sacerdotes. Qual seria então o alvo de todo aquele ardor? Que objeto terminaria por escolher? Para mim era perfeitamente claro que se tratava de uma paixão explosiva, e eu temia as explosões que ela pudesse gerar. Senti esse medo quando te vi entrar na sala do tribunal. Eu tinha de condenar a ladra e mandá-la para a prisão. A lei assim o exigia. Porque à mesa olhaste para mim como se eu fosse um algoz. O teu olhar me paralisou, nem consegui falar naquilo. Tens uma ideia melhor sobre o que devemos fazer com os ladrões? Assisti ao teu crescimento, admirei o brilho do teu espírito, escutei as tuas blasfêmias contra Deus. Não gostava do teu amigo Jorge. Os anarquistas me metem medo, mas fiquei feliz por teres finalmente um amigo, um rapaz como tu. Poderia ter sido pior. Em sonhos, a tua mãe já te via pálido e apático atrás dos muros de um hospício. Ela ficou profundamente assustada com o texto da tua fala no final do curso. O que fiz para merecer um filho blasfemo? Ela dizia. Eu também li o texto e senti orgulho e inveja. Inveja da independência do teu pensamento e da integridade expressa em cada linha. Aqueles pensamentos eram como um horizonte brilhante que eu também adoraria ter alcançado, mas ao qual jamais chegaria. Tamanho era o peso de chumbo da minha educação. Como teria eu podido te explicar a minha orgulhosa inveja? Sem me apequenar mais ainda, mais pequeno e vergado do que eu já era? Que loucura, pensou Gregórios. Então aqueles dois homens, pai e filho, moravam vis a vis no alto de duas colinas da mesma cidade, como adversários num drama antigo, ligados um ao outro por um temor arcaico e por um afeto para o qual não conseguiam encontrar palavras, tendo escrito cartas um ao outro que não haviam conseguido enviar. Encravados num mutismo ininteligível para ambos e cegos diante do fato de que o mutismo de um era a causa do mutismo do outro. A senhora às vezes também ficava sentada aqui, disse Julieta, quando no fim da manhã o encontrou à mesa da cozinha. Mas ela não lia livros, só revista. Ela o observou e perguntou se ele não havia dormido bem ou se a cama não era boa. Gregórios respondeu que estava tudo bem, que havia muito tempo não se sentia tão bem. Julieta disse estar contente de haver outra pessoa em casa, pois o senhor Silveira tornara-se tão calado e fechado. Odeio hotéis,
dissera-lhe outro dia, quando ela o ajudara a fazer as malas. Por que insisto nessa vida? Pode me explicar, Julieta? Gente, que lindas cartas, não? Que lindas cartas. O próximo capítulo, acho que vai ter continuidade dessa carta. Não sei se daria para ler mais um. Vou deixar para ler amanhã, tá bom? Não sei se é. Tô vendo que tem, quando é texto assim do Amateu, carta, outras coisas, o tipo da letra é diferente, né? Então, eu tô vendo aqui que tem mais cartinha pela frente, tá bom? Amanhã eu leio o próximo capítulo, tá bom? Muito obrigada, viu? Amanhã nós continuamos então. Peço a vocês novamente a respeito do like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações, de compartilhar os vídeos, compartilhar o canal, né? Divulgar com as pessoas, tá bom? É muito importante, o canal está crescendo, mas está crescendo muito devagarzinho. Seria tão bom aqui, muita gente para ouvir as nossas leituras, não seria? E que a gente compartilhar os comentários, ver o que cada um está achando, né? Eu adoro ler os comentários de vocês. Vocês veem que eu sempre respondo, né? Nem que seja uma coisinha pequena, mas eu sempre respondo, porque eu gosto de saber o que vocês estão achando, se vocês têm algum comentário interessante a fazer. Tá bom? É isso. Vamos interagir, né? Tá? Muito obrigada, então, e até amanhã.